Prática do método Dukan. Eis que você chega ao momento decisivo da prática do meu método. Você sabe agora tudo o que é necessário à compreensão de seu modo de ação e à eficácia das 4 dietas que o compõem. Nesta introdução teórica, tentei fazer com que você entendesse que não se é gordo por acaso e que o ganho de peso que lhe diz respeito e que você deseja hoje abandonar é a parte de você mesmo que você recusa, mas que reflete sua natureza, de sua psicologia e, portanto, de sua identidade, tanto de seus incômodos e de sua tendência familiar para engordar, quanto da sua história, tanto do funcionamento de seu metabolismo, quanto de sua personalidade, sua afetividade e suas emoções. E frequentemente de uma maneira particular de usar o prazer fornecido pelos alimentos para amenizar os pequenos e grandes desprazeres da vida. O que quero dizer é que esse negócio não é tão simples quanto parece, e explica porque tantos outros além de você falharam. E talvez até você mesmo no passado, e porque tantas dietas são inúteis. Lutar contra uma força tão poderosa e arcaica quanto a necessidade de comer, uma força quase animal, que vem das profundezas, indomável, que varre todos os argumentos da razão, não pode evidentemente ser fundada em um simples aprendizado racional da nutrição, por mais inteligente que seja, e na esperança de um autocontrole do obeso por si mesmo. Para ter uma chance de se opor à violência do instinto, deve-se combater em seu terreno, com os meios, uma linguagem e os argumentos originários do mesmo registro instintivo. A necessidade de seduzir, a necessidade de bem-estar, o medo da doença, a necessidade de pertencer a um grupo e de se conformar com os critérios culturais, revelam esse registro e são as únicas forças instintivas atualmente capazes de motivar e mobilizar o obeso, mas elas se acabam ao primeiro embelezamento. Assim que a imagem melhora, que as roupas começam a afrouxar e que não se fica mais tão ofegante ao subir escadas. Mas, sobretudo, para que uma dieta, ou melhor, para que um método global tenha a chance de ser adotado e seguido pelo obeso, deve utilizar um outro recurso instintivo, o argumento de autoridade. A preconização de um método para emagrecer deve, então, ser formulada por uma autoridade exterior a ele, uma vontade que substitua a sua e que se exprima em forma de palavras de ordem precisas, não sujeitas a interpretações, não negociáveis e, sobretudo, mantidas em uma forma aceitável por tanto tempo quanto se pretenda conservar seus resultados. Construir o método Dukan com base na incontestável eficácia da alternância de proteínas, ajustando-o ao perfil do obeso ao longo dos anos, confeccionando-lhe uma rede de instruções infalíveis que canaliza e utiliza sua natureza excessiva e apaixonada, seu heroísmo e suas empolgações iniciais, que supre sua inconsistência no esforço. Também compreendi, com o uso, que uma única dieta não poderia, sozinha, bastar para uma tarefa tão complexa. Assim, confeccionei um método em que se sucedem, em um todo global e coerente, 4 dietas, que se revezam para não deixar o gordo obeso um único instante sequer, diante de sua tentação e de seu desfalecimento. Mais recentemente, compreendi que emagrecer sem referência ao gasto físico
o mais simples e natural que existe, para ter uma duração e se tornar um hábito, corria o risco de fragilizar essa proposta. Em um mundo onde o sedentarismo faz parte integrante do modelo econômico de nossas sociedades, e em que não é simplesmente aceito, mas procurado, o simples conselho de bom senso não era suficiente. Tomei então a decisão de integrar uma atividade física, e mais particularmente a caminhada, como um motor de suma importância em meu método, e de não mais aconselhar simplesmente, mas prescrever como eu faria para o medicamento. Período de ataque: a dieta das proteínas puras. Subtítulo: quaisquer que sejam as modalidades, a duração e a indicação, meu método começa sempre pela dieta das proteínas puras. Dieta extremamente peculiar, que utilizo para criar um gatilho psicológico e um efeito metabólico de surpresa, que conjugam seus efeitos para levar a uma primeira queda de peso decisiva. A partir de agora, farei uma revisão com detalhes de todos os alimentos que vão acompanhá-lo nesse primeiro período, combinando essa descrição com um certo número de conselhos destinados a facilitar suas escolhas. Quanto tempo deve durar essa primeira etapa relâmpago para assegurar plenamente seu papel de abertura e desencadeamento de perda de peso? Não há uma resposta padrão para essa importante pergunta. Sua duração deve ser adaptada a cada caso. Ela depende, sobretudo, do peso a ser perdido, mas também da idade, do número de dietas seguidas anteriormente, da intensidade, da motivação e das afinidades particulares com os alimentos proteicos. Darei algumas indicações extremamente precisas sobre os resultados que você poderá esperar dessa dieta de ataque, que serão, evidentemente, ligados à observação perfeita da dieta e da escolha certa de sua duração. Assinalarei, enfim, as diversas reações que podem ser encontradas ao longo desse período inaugural. Subtítulo: os alimentos autorizados. Ao longo deste período, cuja duração pode variar entre 1 e 10 dias, você terá direito a 11 categorias de alimentos para se alimentar. Apresentamos a seguir. Dessas 11 categorias, você poderá consumir quantos alimentos quiser, ou quantos lhe convierem, sem qualquer limitação de quantidades e hora do dia. Você também terá a liberdade de misturar esses alimentos uns com os outros. Então, eu queria fazer um adendo aqui, que na página 100 do livro aqui, está dizendo que a primeira etapa da dieta, que é a etapa da fase ataque, que a duração da fase ataque, ela pode durar entre 1 e 10 dias, está aqui. Mas um pouco mais atrás, em páginas anteriores, eu li que o mínimo seria 2 e o máximo 7. Então eu encontrei essa divergência aqui no livro, tá? Não é a primeira vez que eu leio o livro, eu já li o livro 7 vezes, essa aqui está sendo a 8ª vez, e eu encontrei essa divergência aqui, mas parece que é de acordo com o caso a caso, né? Mas vamos seguir. Então, o importante é que não se passe de 10 dias a fase de ataque. Continuando a leitura. Você pode escolher os que lhe agradam sem tocar nos outros e até mesmo, em um caso extremo, alimentar-se de uma única categoria de alimentos em determinada refeição ou mesmo um dia inteiro. O essencial é permanecer dentro dessa lista perfeitamente definida, sabendo que eu a recomendo há muito tempo e que nada esqueci.
Saiba também que o menor desvio, a menor quebra de fronteiras, por mais ínfima que seja, age como uma picada de agulha em um balão de ar. Um desvio aparentemente benigno pode ser suficiente para fazer com que se perca o benefício dessa preciosa liberdade de comer sem qualquer limitação. Por um pouco de qualidade, você terá perdido acesso à quantidade e se verá obrigado, durante o dia em curso, a entrar na fastidiosa redução das calorias e a comer com limitações. Para resumir, a palavra de ordem é: deste modo, simples e não negociável, tudo que for mencionado na lista a seguir é para você, totalmente para você. O que não se encontra nela, você deve esquecer por ora, sabendo que em um futuro próximo, todos os alimentos deixados de lado poderão ser consumidos novamente. Subtítulo: Primeira categoria, as carnes magras. Entendo por carne magra 3 tipos de carne: a vitela, o boi e o cavalo, para aqueles que, infelizmente, cada vez mais raros ainda consomem. Ponto. O boi, todos os pedaços para assar ou grelhar são autorizados, em especial o bife, o filé, o rosbife, os pedaços do açougue, evitando-se escrupulosamente o entrecosto e a costela de boi, muito gordurosos. Vou fazer um adendo aqui novamente. Então, tem algumas pessoas que dizem que não é para comer a costela de boi, porque é muito gordurosa. Mas no livro está mandando evitar, não que não se deva comer. Ele avisa que a costela é gordurosa, mas ele não diz que não pode comer. Se você come um pedaço mais magro, tipo um bife de alcatra, né, um filé sem a gordura, você vai ter um resultado melhor do que você comer uma costela que tem muita gordura em sua nervura ali, em suas fibras musculares, tem muito nervo, muita gordura ali. Mas ele não proíbe de comer a costela de boi, mas para um bom entendedor, um pingo é letra, né? Segundo ponto, continuando, a vitela. Os cortes aconselhados são o escalope, o assado e o fígado de vitela, se seu nível de colesterol permitir este último, que é o fígado de vitela. A costela de vitela é autorizada com a condição de que se deixe de lado o empanado que a envolve. O porco e o cordeiro não são autorizados nessa dieta de ataque. Olha aí, ó. Muita gente pergunta lá no canal se pode comer a carne de porco, né? Então tá aí a resposta. Carne de porco, carne de cordeiro não são autorizados nesta dieta, que deve ser o mais puro e eficaz possível. Por quê? Porque a carne de porco, ela tem muita gordura, e isso pelo fato também de ela ser muito clara, né? Pela composição de gordura que tem nela. A preparação dessas carnes pode ser efetuada da maneira que lhe convier, mas sem utilização de gordura. Manteiga. A manteiga tem muito lipídio, que é pior do que o carboidrato. O óleo ou creme de leite, mesmo light, para conservar o gosto do grelhado, adicione algumas gotas de óleo em sua frigideira e espalhe com papel toalha. Aqui uma dúvida que muita gente me pergunta lá no canal e me perguntava lá no site também. Pode colocar gota de azeite? Se pode colocar gota de óleo, de azeite então, que é mais saudável. Então você pode botar algumas gotinhas e espalhar ali na frigideira ou ali na grelha, né? Para a carne não grudar. E para dar um gostinho também, né? Está aqui a resposta. Continuando a leitura. O cozimento aconselhado é o grelhado.
O grelhado. Mas essas carnes também podem ser assadas no forno ou na assadeira, preparadas em papelote ou até mesmo fervidas. O grau de cozimento fica ao gosto de cada um, mas deve-se saber que o cozimento retira progressivamente a gordura da carne, aproximando assim do ideal da proteína pura importante para a dieta. Tá vendo? Até cozida você pode fazer a carne. A carne de hambúrguer é autorizada, mas sua preparação crua ou em carpaccio deve ser realizada sem óleo. A carne moída cozida ou em forma de hambúrguer é aconselhada para aqueles que não têm problemas em deixar de lado os cortes de carnes e para quem seria interessante preparar almôndegas amalgamadas com ovo, ervas, alcaparras e cozidas no forno. O bife congelado é autorizado, mas deve-se atentar para que seu nível de gordura não passe de 10% ou de 15%. É gorduroso demais para o período de ataque. Cuidado! Os hambúrgueres kosher são muito gordurosos e é mais aconselhável moer você mesmo pedaços inteiros de carne. Senão você pode cozinhá-lo o suficiente para que boa parte de sua gordura seja retirada. Lembro mais uma vez que as quantidades não são limitadas, ok? Subtítulo: segunda categoria, os miúdos. Segunda categoria das carnes, os miúdos. Nesta categoria, apenas o fígado e a língua são permitidos. Fígado de vitela, fígado de boi ou fígado de galinha. Você pode consumir na fase de ataque. As línguas de vitela e do cordeiro, pouco gordurosas, são autorizadas. Do boi deve-se consumir apenas a metade anterior da língua. Olha aí. Do boi, isso aqui é mais para nós que somos brasileiros, né, que temos o hábito de comer carne de boi. Consumir apenas a metade anterior da língua, que é a parte de trás, especialmente a ponta, que é a zona mais magra, e evitar a parte de trás, muito gordurosa. Poxa, se é a parte da frente, então tem que falar lá em cima que é a parte posterior e não a parte anterior. Aí me confundiu. Bem, tudo bem, mas deu para entender. Continuando a leitura. No que diz respeito ao fígado, o que interessa em seu forte teor em vitaminas, extremamente útil ao longo da dieta de emagrecimento, é infelizmente reduzido por sua riqueza em colesterol, excluindo-o da alimentação de pessoas com riscos cardiovasculares. Terceira categoria de carne, os peixes, é o subtítulo. Para esta família de alimentos não há qualquer restrição ou limitação. Todos os peixes são autorizados, sejam eles gordurosos ou magros, brancos ou azuis, frescos ou congelados, em conserva ou naturais, mas nunca em conserva de óleo, defumados ou secos, ok? Por que ele autoriza todos os peixes? Eu já li lá atrás, porque os peixes gordurosos, ele tem uma gordura natural, onde se encontra uma substância chamada ômega 3, que é um alimento precioso e muito importante para a saúde do ser humano. Ele evita até ataque cardíaco, ele é bom para funções cardiovasculares. Então ele resolveu não proibir. Os peixes brancos, eles são ricos em proteínas, os azuis são gordurosos e são encontrados em águas profundas e geladas, que é o caso do salmão, que é muito rico em ômega 3, tá ok? Então ele não proíbe por isso. Eu já li anteriormente, quem tem acompanhado os vídeos sabe disso.
Um tópico aqui, um ponto. Todos os peixes gordurosos e azuis são autorizados, especialmente a sardinha, o carapau, amarra em carapau, muito gostoso, o atum e o salmão. Todos os peixes brancos e magros também são autorizados, como a sólia, a pescada, o bacalhau, o dourado, muqueca de dourado, uma delícia. Comi lá em Jardim Camburi, Vitória. O ruivo, arraia, muqueca de arraia. Foi a melhor muqueca que eu já comi até hoje na minha vida. Acho que foi a melhor comida que fizeram para mim comer. Meu ex-cunhado, muqueca de arraia. A truta, a merluza. Merluza cozinhada no forno com batata em cima. Meu Deus, eu amo. A lota e muitos outros menos consumidos. Desculpa aí, tá, gente? Mas eu não resisti, eu tive que fazer um comentário. Outro tópico. O peixe defumado também é autorizado, especialmente o salmão, rico em ômega 3, que apesar de gorduroso, é reluzente. Não é mais gorduroso que um bife com 10% de gordura. Tá vendo aí? O mesmo acontece com a truta defumada e a enguia. Outro tópico. O peixe em conserva, muito útil em caso de refeições rápidas ou ligeiras, é autorizado quando se trata de uma conserva natural, como o atum, o salmão ou o carapau. Novinho branco, consumido sem molho, e sardinha com tomate. Olha aí, então tem muita gente que pergunta lá no canal se pode comer sardinha enlatada. Então, se for enlatada no tomate, pode, tá respondida aí a pergunta. Se for enlatada no óleo, não pode, tá vendo? Ok? Beleza. Ponto. Finalmente, o cani, preparação de origem japonesa, à base de peixe branco, extremamente magro, aromatizado com molho de caranguejo. Muitos dos meus pacientes e leitores têm um preconceito desfavorável com relação ao cani. De fato, é um alimento reconstituído, mas por ter investigado seu modo de preparo, pude constatar que é um alimento de boa qualidade nutricional, preparado logo após a pesca de pequenos peixes brancos em barcos-usina, em alto mar. Outros me dizem que sua etiquetagem mostra um alto teor de carboidrato. Isto é verdade, mas não é redibitório, pois se trata do amido, e o resto de suas qualidades é suficiente para tolerá-lo. Com efeito, seu teor de gordura é muito baixo. Seu uso é extremamente prático, é fácil de ser transportado sem cheiro, não necessitando qualquer preparação ou cozimento, e pode ser beliscado a qualquer hora do dia. Lembrando aqui que nós estamos falando desses alimentos que são para ser consumidos na fase de ataque, tá ok? Então tem muita opção. O peixe deve ser preparado sem adição de gordura, feito com limão e salpicado de condimentos, ou levado ao forno, recheado de ervas e limão, mas também no vapor, ou melhor ainda, em papelotes, para conservar integralmente os sucos de cozimento. Subtítulo: quarta categoria, os frutos do mar. Nesta classe de alimentos, reagrupo todos os crustáceos e mariscos. Tópico: os camarões cinzas e rosa, os gambás, os caranguejos, as lagostas, os lagostins, as ostras, os mexilhões, os escargotes, as vieiras, etc. É importante pensar nesses alimentos que diversificam a alimentação e podem dar um ar de festa à dieta. Eles também têm o poder de nos deixar facilmente satisfeitos. Subtítulo: quinta categoria, as aves. Toda ave é autorizada, menos as de bico chato, pato e ganso, com a condição expressa de serem consumidos sem a pele. Cuidado! O cozimento se faz com a pele, que deve ser retirada no último momento, já no prato.
para evitar que a carne fique seca. O frango é a ave mais consumida e mais prática para a dieta das proteínas puras, que é a fase de ataque, tá? Todos os seus pedaços são autorizados, exceto a parte interna da asa, inseparável da pele, e é muito gordurosa. Tá vendo? Um adendo aqui, ó. Todos os pedaços do frango são autorizados, exceto a parte interna da asa. A parte interna da asa não pode, não é autorizado. Ela é muito gordurosa, é no frango, tá ok? Deve-se saber, contudo, que existe uma clara diferença do teor de gordura entre os diferentes pedaços do frango, sendo o peito a parte mais magra, depois a coxa e em seguida a asa. Por fim, o frango escolhido para essa alimentação deve ser o mais jovem possível. O peru, em todas as suas formas, em escalope, na frigideira ou a coxa assada no forno com bastante alho. A perua, a pintada e a codorna também são autorizadas, assim como as aves de caça, como o fazão, o perdigoto e o pato selvagem, que é magro. O pato selvagem é magro, pode comer. O coelho é uma carne magra que pode ser consumida assada ou cozida na mostarda e com requeijão cremoso, 0% de gordura. Aí também já vai a mostarda e vai o requeijão cremoso aí para a fase de ataque também, junto com o pato do mato. Sexta categoria: os presuntos sem ou com baixo teor de gordura. Já há alguns anos encontra-se facilmente nos supermercados presuntos de porco com baixo teor de gordura, mas também o peito de peru ligeiramente defumado e o branquete de frango, cujo teor de gordura varia entre 4% e 2%, bem mais magro que as carnes e os peixes mais magros. Ou seja, eles são autorizados e até mesmo aconselhados, graças à sua extrema disponibilidade e facilidade de uso. O mesmo acontece com a carne de caça, assim como a bresaola, a adaptação italiana da primeira, ambas vindas da carne seca. Uma charcutaria particularmente magra e muito apreciada, mas infelizmente de alto custo. É possível encontrá-la em supermercados em embalagem de plástico, bem menos saborosa e menos salgada que seu corte em um açougue ou mercearia fina italiana. Gente, vamos tomar cuidado com o sal. 9 gramas de sal na alimentação, ela retém 1 litro de água no organismo por 2 dias. 1 litro de água equivale a 1 quilo. 1 quilo, tá ok? Apresentadas em embalagem de plástico, já cortadas em fatias, limpas, sem odores ou detritos. Essas carnes podem ser consumidas e transportadas com facilidade para a confecção de refeições à hora do almoço. Além disso, se o seu gosto não se aproxima do gosto dos presuntos comuns, seu valor nutricional é comparável. Lembremos que os presuntos de charcutaria e o pernil não são autorizados, e os presuntos crus e defumados, bem mais gordurosos, ainda menos. Então, corta logo o presunto aí da fase de ataque para você não ter problema, ok? Subtítulo: sétima categoria: os ovos. Os ovos devem ser consumidos duros, na casca, cozidos, em omelete ou mexidos em uma frigideira antiaderente, ou seja, sem adição de óleo, nem de manteiga. Lembrando, a manteiga é riquíssima em lipídio, que é pior do que um carboidrato. Para que seu consumo seja ainda mais agradável e não muito monótono, você pode adicionar alguns camarões ou lagostins, ou até mesmo um pouco de carne de caranguejo. Também é possível prepará-los como omelete com cebolas picadas,
Olha, isso aqui é alimento da fase de ataque. Ele já está autorizando aqui, ó, cebolas picadas, entendeu? A gente sabe que cebola é um legume, né? Mas ele está autorizando como tempero uma quantidade de cebola picada para acompanhar os ovos e as outras carnes que ele cita aqui, como lemos. Em uma dieta em que os alimentos são autorizados sem limitações quantitativas, os ovos podem trazer dois problemas ligados, respectivamente, ao seu teor de colesterol e a sua tolerância. Os ovos são efetivamente ricos em colesterol e seu consumo excessivo é desaconselhável para pessoas que apresentam uma taxa anormalmente elevada. A gente lendo, né, a gente aprende, né? Você veja que quem tem colesterol alto tem que evitar o consumo de ovos, né? É bom nem consumir o ovo, né? Tá aí, muita gordura na gema. A gente sabe que a clara do ovo, ela é o principal alimento proteico, pois ela é rica em proteína, praticamente proteína pura. Mas a gema não. A gema é diferente, ela tem muita gordura e também muito colesterol. Continuando. Nesses casos, é aconselhável limitar o consumo de 3 ou 4 gemas por semana, podendo se utilizar a clara, proteína pura por excelência, sem qualquer restrição. Nesses casos, também é útil preparar omeletes e ovos mexidos, utilizando uma gema para 2 claras. Boa, olha aí, entendeu? Então, se você quer aumentar a quantidade do ovo, você quer fazer um ovo maior para o consumo, fazer um omelete, aí você pega 2 ovos, em vez de você usar os 2 ovos para bater o omelete, você usar os 2 ovos com as 2 gemas, você tira uma gema e bate os 2 ovos apenas com uma gema. Pô, sensacional. Continuando, no que diz respeito à intolerância aos ovos, existe uma alergia à gema bastante autêntica, mas muito rara e perfeitamente conhecida pelo paciente, que sofre dela e sabe como evitá-la. De maneira mais frequente, tem-se a má digestão dos ovos, comumente atribuída a uma fragilidade do fígado. Com exceção dos ovos de má qualidade ou insuficientemente frescos. O que o fígado não suporta, o problema não é ovo em si, mas a manteiga com que é preparado. É uma aula de nutrição, né? Não é só uma referência a uma boa dieta, é uma aula de nutrição. Continuando, desse modo, se você não for verdadeiramente alérgico e preparar os ovos sem adição de gordura, poderá consumir sem qualquer perigo 1 ou 2 ovos por dia durante a breve duração dessa dieta de ataque. Agora eu fico pensando a pessoa que faz uma dieta só de ovos, né, que é a dieta do ovo, né? Ela se entope de gema de ovo. Será que essa pessoa não fica com alteração na taxa de triglicerídeos? Porque é muito colesterol que tem na gema do ovo, né? Há quase 10 anos se começou a constatar uma redução de apetência pela carne, especialmente na mulher. Essa é a razão pela qual introduzi e valorizei essa categoria, a fim de atenuar tal desafeição. A maior parte das proteínas vegetais veio da Ásia, principalmente do Japão, e teve sucesso na alimentação instaurada pelos restaurantes japoneses. As proteínas vegetais vêm da soja e do trigo. Nesta 8ª categoria, reagrupei 7 alimentos muito ricos em proteínas e pobres em gordura, mas apenas os 2 primeiros, o tofu e o seitan, 2 alimentos derivados, respectivamente, da soja e do trigo, têm uma predominância de proteínas suficiente para que seu uso à vontade seja permitido, como os alimentos das 7 categorias precedentes.
Os 5 últimos, tempê, hambúrgueres vegetais, proteínas de soja texturizadas, leite e iogurte de soja, são alimentos interessantes, mas que eu reservo aos leitores vegetarianos, que não consomem nem carne nem peixe. Para os não vegetarianos, esses 5 alimentos devem ser consumidos entre os alimentos tolerados, cujo uso é submetido à condição de peso e frequência. O tofu é simples e fácil de se fabricar em casa, bastando triturar grãos de soja na água para fazer leite de soja. Depois coalhar no sal para fazer um tofu firme, tendo a consistência de um queijo coalho. Para ficar mais cremoso, basta adicionar um coagulante chamado nigari e esquentar. Você consegue encontrar os detalhes dessas 2 receitas em uma infinidade de sites de culinária. Para quem não quiser ter muito trabalho, todas as manhãs, o tofu é agora vendido em todos os supermercados de produtos orgânicos. O tofu se apresenta em 2 formas, cremosa e firme. Ponto. O tofu cremoso apresenta consistência semelhante à de um pudim ou iogurte. É vendido em garrafa em temperatura ambiente, mas é aconselhável conservá-lo resfriado por 3 a 4 dias. É útil principalmente em receitas de sobremesas e confeitaria e nas panquecas de farelo de aveia. Também se destaca em preparações de molhos que substituem a maionese e o creme de leite. Sua consistência permite que concorra com o chantilly. Ponto. O tofu firme tem a consistência de um queijo coalho e é usado em muitas receitas. É consumido esmigalhado, ralado em pequenos cubos ou em forma de purê, para todo tipo de pratos ou sobremesas. Ele é naturalmente sem gosto, mas fica impregnado por todos os sabores dos alimentos ao redor. Vai muito bem com cebolinha, o molho shoyu e condimentos leves. Utilize-o em cubinhos, em saladas ou em tortas de legumes preparadas com farelo de aveia. O tofu também fica excelente marinado no molho de sua escolha, durante algumas horas antes de ser cozido, para que adquira ainda mais sabor na marinada. Tire bem sua água, prensando-o com 2 tábuas ou 2 pratos. O tofu firme é conservado como a mozzarella em local fresco e dentro da água, que deve ser trocada todos os dias, não mais de 10 dias no total. O tofu tem sido instalado no Ocidente um pouco como o cani, e tem bastante lugar em meu método. É possível encontrar hoje em dia tofus preparados com ervas, curry ou tofu defumado. Encontra-se até mesmo receitas de pratos com tofu provençal, com alho, ervas finas, curry, papoulas ou açafrão. Também são encontrados substitutos de salsichas vegetais, raviolis, todos de muita boa qualidade e muito sabor. Mas, cuidado! Todos esses pratos e apresentações não foram preparados em função de nossos códigos dietéticos, e é importante observar de perto sua lista de ingredientes, a fim de evitar o teor de gordura que ultrapasse os 8%. 2. O seitan. O seitan, ou carne vegetal, é equivalente ao tofu, mas fabricado a partir das proteínas do trigo, em vez das proteínas da soja. Sua textura resistente lembra a da carne, o que faz com que possa ser usado na maior parte dos ragus à francesa, como os cozidos. Também é preparado em forma de fricassê. É encontrado pronto, natural ou aromatizado em lojas asiáticas ou orgânicas. Como sua fabricação em casa é simples e pouco onerosa, é possível de maneira lúdica e responsável
confeccioná-lo você mesmo quando tiver tempo. É feito levando-se a farinha de trigo em um saco de tecido, a fim de eliminar seu amido, para guardar apenas o glúten. Se não tiver tempo, compre pronto, mas aproveite esse ganho de tempo para prepará-lo. O seitã surgiu entre os consumidores de comidas orgânicas, especialmente para os vegetarianos. Creio que é tempo de colocá-lo à disposição de um público mais amplo, especialmente para os que querem emagrecer, aumentando seu campo de escolhas alimentares. Também penso de maneira ainda mais particular naqueles que seguem meu método, no qual as 2 primeiras fases são ricas em proteínas e pobres em gordura. No plano nutricional, o seitã é um alimento extremamente rico em proteínas, 25%, e pouco calórico, 110 calorias a cada 100 gramas, contendo pouquíssimos carboidratos, quase sem gordura, sem colesterol ou purina. O seitã pode ser conservado de 3 a 4 dias, na geladeira, sem o caldo, ou durante meses no congelador. Possibilidade de se fazer carne vegetal moída. Se quiser cozinhá-lo, faça-o coberto, em fogo baixo, sem misturar muito, para que não se torne muito rígido. Melhor cozinhe-o na frigideira para deixá-lo ainda mais macio. E para conservar o melhor de sua consistência e sabor, evite fatias muito grossas. Você também pode mariná-lo em uma mistura de molho shoyu com ervas, condimentos e alho antes de levá-lo à frigideira. Deixe as fatias ficarem embebidas com o molho de sua escolha e sirva-o com ou sem legumes, de acordo com os dias PP ou PL. Falta espaço aqui para falar das infinitas possibilidades de preparação do seitã, pois preparei um catálogo de receitas vegetarianas, adaptadas ao meu método. A partir de agora posso mostrar a vocês os mais apreciados pelas mulheres que cozinham e que me enviam regularmente o fruto de sua inventividade. Escalope de seitã empanado com farelo de aveia, espeitinhos de seitã marinado, seitã com legumes provençais, os 3 recheados de nícer, berinjela, tomate e abobrinha com seitã. Goulash de seitã, seitã na mostarda, abóbora menina recheada com soja, ragu de soja, filé de seitã com laranja, em consolidação. Filé de seitã com laranja em consolidação, por causa da laranja. Almôndegas de legumes. 3. O tempê é um outro alimento derivado da soja, originalmente da Indonésia. É obtido por meio da fermentação de seus grãos. O tempê tem uma textura firme e um sabor natural de avelã e cogumelo. Sua riqueza em proteínas, um baixo teor em gorduras e ausência de colesterol fazem dele um alimento muito escolhido pelos vegetarianos. Cuidado, seu teor de carboidratos limita seu lugar em minha dieta e entra para a lista de alimentos tolerados, sem poder ser usado à vontade. 4. Os bifes de soja ou hambúrgueres vegetais. É uma alternativa vegetal à carne. É útil essencialmente aos vegetarianos que não consomem carne. Habitualmente, os amadores de carne não os apreciam e os consomem obrigados ou forçados, mas os vegetarianos apreciam. Principalmente acostumam-se com esse alimento. Na França, deve-se imperativamente ler a relação de ingredientes, pois o teor em lipídios ou em gordura dos bifes de soja pode variar do simples ao dobro, especialmente nas lojas orgânicas. A referência dos grandes supermercados é o bife de soja Sojazum, cujo teor de gordura é de 8%, o mesmo do bife meio magro em um açougue. Nos Estados Unidos, tá vendo? Eles podem até fazer uma composição de vegetais na dieta de ataque. O importante é observar a quantidade de proteína e o limite da gordura, que para o bife meio magro do açougue vai até 10%. Aqui desse alimento feito a partir do vegetal, ele vai só até 8%, 2 a menos. Por quê? Porque nós sabemos que não é só a carne de boi
que possui uma quantidade grande de proteínas. O vegetal também possui proteínas, entendeu? E se você vê que tem um alimento de origem vegetal que tem essa quantidade de gordura limitada até 10%, você pode consumir na fase de ataque. Esse é a síntese que eu estou fazendo aqui, um comentário baseado no que eu li aqui, do que eu estou lendo aqui com vocês, tá ok? Nos Estados Unidos, as opções de veg burgers são muito maiores e existe grande variedade de produtos de grande distribuição e já preparados. Essa grande escolha de marcas e sabores apresenta um inconveniente de misturar ingredientes muito diferentes. Certos hambúrgueres são à base de soja, outros à base de cereais, outros à base de legumes, essencialmente. Essa diversidade intervém muito na composição nutricional. Também é importante consultar a relação de ingredientes para verificar seu teor de carboidratos, que é o fator limitador em minha dieta. Subtítulo: As proteínas de soja texturizadas, ou PST. Elas se apresentam como preciosas pedrinhas granulosas que se parecem com pralinas. São preparadas a partir de farinha de soja sem óleo. A farinha é misturada com água e esquentada na pressão. A mistura fica então seca e fragmentada em grãos ou em pedaços grandes. As proteínas de soja texturizadas têm muitas vantagens. Contém 2 vezes mais proteínas que a carne de boi. São pouco calóricas e contêm pouco colesterol. Podem ser estocadas facilmente e conservadas durante muito tempo. Enfim, são bastante baratas e fáceis de cozinhar. Preparadas, desenvolvem uma textura próxima da carne, o que faz com que os vegetarianos possam preparar pratos e receitas tradicionalmente feitas com carne. Contudo, em estado bruto, tem uma consistência crocante em um leve gosto natural de amendoim, o que as torna muito agradáveis para beliscar, especialmente em minha dieta, que não tem muitos alimentos com essa sensação crocante na boca e nos dentes. Cuidado, em minha dieta, como para o temper, o teor de hidratos de carbono faz com que não possam ser consumidas à vontade, mas faz parte dos alimentos tolerados. 6. O leite de soja é uma bebida sem lactose, rica em proteínas vegetais, pouco calórica, pobre em lipídios, em cálcio, em vitamina D e desprovida de colesterol. Pode se tornar um leite de substituição para os que se recusam a tomar o de vaca. Olha aí, o leite de soja, autorizado na fase ataque. Vegetarianos ou intolerantes à lactose, os aversivos ao gosto do leite de vaca ou em caso de tendência ao colesterol. Pode ser bebido ao natural ou aromatizado, ou entrar na composição de todos os molhos preparados com leite, como o molho branco. Pode ser conservado na geladeira por 5 a 7 dias. Cuidado! Em minha dieta, o leite de soja não é autorizado à vontade, mas apenas 2 copos por dia, em substituição ao leite desnatado de vaca, sabor natural. Então, o que entendemos aqui? O leite desnatado ele pode ser consumido mais abastadamente, mas o leite de soja ele só pode ser consumido com regras, 2 copos apenas por dia, não mais do que isso. Pode consumir o leite de soja na fase de ataque, apenas 2 copos por dia. O leite, sabemos já, leite desnatado. O leite integral não pode na fase de ataque. Subtítulo: o iogurte de soja, fabricado a partir do leite de soja, apresenta as mesmas características, oferece uma alternativa a todos os que são alérgicos à lactose ou que digerem mal os laticínios, e mais ainda para os vegetarianos puros.
No plano calórico e nutricional, difere pouco do iogurte de leite semidesnatado, com um teor médio de acordo com as marcas, de 2% de gordura, mas sem colesterol. Assim como o leite desnatado, o iogurte de soja em minha dieta não é autorizado à vontade, sendo permitido 2 iogurtes por dia, de sabor natural, evidentemente. Por quê? Porque não pode conter frutas. Frutas só entra na terceira fase de consolidação da dieta Dukan. Tá ok? Então é um iogurte sem sabor e tem limitação de consumo, 2 iogurtes por dia. Nona categoria, os laticínios magros, iogurte, queijos brancos com 0% de gordura. Esses alimentos concebidos para facilitar uma alimentação saudável são verdadeiros laticínios, em todos os pontos parecidos com os queijos brancos e iogurtes tradicionais, mas sem gorduras. Como a transformação do leite em queijo é responsável pela eliminação da lactose, o único açúcar contido no leite, os laticínios magros praticamente só contêm proteínas. E essa é a razão de sua extrema importância nessa dieta de ataque, em busca da pureza da proteína. Há alguns anos, os produtores de leite colocaram no mercado uma nova geração de iogurtes magros, edulcorados com aspartame e aromatizados, ou enriquecido com polpas de frutas. Se o aspartame e os aromas são apenas chamarizes desprovidos de valor calórico, o enriquecimento em frutas introduz uma pequena quantidade de carboidratos indesejada. Em consequência disso, e para que a palavra de ordem seja perfeitamente clara, existem 3 tipos de iogurte com 0% de gordura: os brancos, os aromatizados de coco, baunilha ou limão, e os iogurtes frutados com 0% de gordura, ou seja, contendo pequenos pedaços de frutas ou um pouco de compota. Os brancos e aromatizados são totalmente autorizados, sem qualquer reserva. Fase ataque. Os iogurtes magros com frutas são autorizados, mas com uma dose máxima de 2 potes por dia, ok? Entretanto, os que buscam uma perda de peso fulminante devem evitar esse tipo de iogurte na fase de ataque. Ainda mais os que atravessam uma estagnação de peso. Deu para entender? Eu entendi perfeitamente. Tá ok? Por que vem essa estagnação de peso? Eu quero fazer um comentário, porque eu já li o livro e já li muitos comentários no site e no canal. Tem gente que faz a dieta Dukan somente a primeira fase, que é a fase de ataque, para perder uns quilinhos e ir para a festa, para colocar aquele vestido. Gente, tem gente que faz isso, sabia? Eu vou fazer a fase de ataque 7 dias aí, para me emagrecer, para me botar aquele vestido para ir para a festa. Só que tem que a pessoa fazendo isso repetidas vezes, o que vai ocasionar? O organismo vai se acostumar a isso. Então ela vai ter, com o tempo, deficiência em perder peso. Certo? Até porque a terceira fase da dieta, que é a fase da estabilização do peso perdido, ela serve para poder evitar o efeito sanfona. Então, é uma das fases mais importantes da dieta, onde você vai acostumar o seu organismo a não depender mais daquela alimentação supérflua, aquela alimentação vaidosa que você fazia. Então, você precisa da fase de consolidação. E quando você faz ataque, perde peso. Faz ataque, perde peso. E você não entra na terceira fase, que é da consolidação, você já está fazendo a dieta de maneira errada.
É por isso que quando você faz a dieta Dukan com a orientação certa, com a prescrição certa, quando você acompanha as dicas do livro do Dr. Pierre Dukan, você só tem a ganhar, inclusive saúde, porque ele fala muito de nutrição. Você tem a ganhar saúde e tende a perder o que você quer, que é peso. Então é preciso ficarmos atentos ao procedimento da dieta, tá ok? Desculpe aí o comentário, eu estou fazendo a leitura do livro, deixa eu seguir então. 10ª categoria, 1,5 litro de líquido por dia, ou seja, 1,5 litro de água por dia. É o que se pede na dieta, que se consuma água todos os dias. E essa quantidade mínima na fase ataque é 1,5 litro de água por dia. É a única categoria desta lista realmente obrigatória. Todas as demais são facultativas e só dependem da vontade do candidato ao emagrecimento. Eu acho que o farelo de AV também é obrigatório. Ele esqueceu aí, mas tudo bem. Vamos adiante que nós vamos ver isso mais para frente. Como já disse e corro o risco de me repetir, o fato de beber líquidos é indispensável e não negociável. Sem essa intensa drenagem, o seu emagrecimento irá parar, mesmo que seja perfeitamente conduzido, pois os detritos originados na combustão de gorduras serão acumulados a ponto de apagar o fogo. Todas as águas são autorizadas, especialmente as de fonte ligeiramente diurética. Evite as águas salgadas demais nessa dieta. Água salgada é água com gás, tá, gente? Se você não for um consumidor de água sem gás, beba sem problema algum. Bolhas e gases não têm qualquer incidência sobre essa dieta, apenas o sal deve ser evitado, porque a água gasosa ela contém sal, tá, gente? Então é por isso. Além disso, se você for refratário às bebidas frescas, saiba que o café, o chá e todas as outras infusões assimiláveis à água, e por esse motivo podem ser deduzidas do 1,5 litro imposto. Ou seja, explicando, se você tem dificuldade em consumir 1,5 litro de água por dia, você saiba que toda a água que você consumir na preparação de um chá verde, um chá de limão, na preparação de um café, ela conta nessa contagem de 1,5 litro de água por dia, tá bom? Finalmente, as bebidas light, como a Coca-Cola ou qualquer marca que não tenha mais de 1 caloria por copo, são autorizadas em todas as etapas do método Dukan, que são 4. Os nutricionistas estão divididos a respeito da qualidade desses refrigerantes, edulcorados com aspartame. Alguns pensam que seu efeito de chamariz é compensado pelo organismo. Outros estimam que seu consumo ajuda no gosto e na necessidade de açúcar. A minha prática ensinou que a abstinência, por mais prolongada que seja, nunca faz com que o gosto ou a necessidade de açúcar desapareçam. Não vejo, então, motivo algum para se privar desse sabor desprovido de calorias. Por outro lado, constatei que a utilização dessas bebidas facilita muito a observância da dieta e que seu sabor açucarado, seu forte teor aromático, sua cor e seu caráter gaseificado, assim como sua aura festiva, unem-se para fazer dele um dos alimentos de gratificação, com forte ação sensorial, que acalma a vontade de mais alguma coisa, tão frequente para quem está fazendo a dieta. Chegou o momento de falar de uma polêmica sobre o aspartame. Para ser claro, disse que é cancerígeno e compreendo que isso preocupe as pessoas. Em minha opinião, essa polêmica não tem razão de ser. Esse edulcorante é utilizado por milhares de indivíduos em todos os países do mundo, já há 25 anos, sem nunca se tenha ouvido falar de queixas ou da aparição de efeitos secundários, e menos ainda em cânceres humanos. Em minha opinião, mas ainda mais importante, na opinião do governo francês, das autoridades europeias e de todos os países do mundo, não há qualquer razão para que as pessoas em dieta e muito ligadas ao gosto doce se privam dele.
se privem dele. Certamente não será privando-as que sua necessidade de açúcar desaparecerá. No entanto, privá-las gera uma frustração que volta mais cedo ou mais tarde com juros. Bem, eu vou dar um pause aqui no vídeo. Então, eu vou dar um pause aqui no vídeo, porque já tem 1 hora de gravação, tá? E eu vou continuar esse vídeo 5 falando sobre a fase ataque. Nós estamos falando de alimentos da fase ataque, explicando eles, né? Segundo o livro do Dr. Dukan, né? Que é o livro Eu Não Consigo Emagrecer, que é o livro em PDF, qual estamos lendo aqui. Vamos fazer um outro vídeo para dar continuação aos alimentos da fase ataque, tá bom? Então a gente se vê aí no próximo vídeo, na continuação.